Diz assim: ao instituir a Eucaristia na ceia da nova aliança, naquela quinta-feira santa, Jesus perpetuou esse dom na Igreja, ao ordenar aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Não na memória de Adriano, não na memória de Alisson, não na memória do Padre Valdemir, mas em memória de mim. O Cristo que falou isso: fazei isso em memória de mim. Com essas palavras, na última ceia, Jesus instituiu o sacramento da ordem, que diz assim no Catecismo da Igreja Católica, no número 1536. A ordem é o sacramento, graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico, que compreende 3 graus: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Então, Jesus deixou o sacramento. Sacramento esse que vai se perpetuar até o fim dos tempos, até Jesus voltar. Pode ter pandemia, pode ter o que tiver, mas sempre irá ter um padre para rezar a Santa Missa. Mesmo que sozinho, mas ele vai estar rezando a Santa Missa. Nos nossos dias, estamos passando por momentos difíceis, onde a gente não pode ir presencialmente receber o Cristo nas nossas missas de domingo, onde é um mandamento da lei de Deus, guardar domingos e festas. Terceiro mandamento da lei de Deus. Aí vem esse vírus, assola o povo, destrói famílias, e a gente fica sem o nosso maior tesouro, que é a Santa Eucaristia. Mas vocês podem dizer assim: mas Alisson, o bispo liberou para a gente assistir a missa em casa. Liberou, mas não é a mesma coisa de eu estar em casa, no meu conforto, e que está na igreja, participando ativamente da missa, participando ativamente do santo sacrifício. Não é a mesma coisa eu receber Jesus do que eu estar na minha casa fazendo a oração de comunhão espiritual. Pode até ser a mesma coisa para alguns que se dizem católicos, mas para nós que somos católicos de verdade, não é a mesma coisa eu estar pela internet, pela televisão, seja por onde for, e chega o momento da comunhão e a gente não pode comungar, a gente não pode receber o Cristo em espécie. A gente só recebe o Cristo pela comunhão espiritual, que a gente pede para quem vive conosco. Para mim, isso é muito triste de ver, porque tem pessoas que precisam receber o Cristo. Vocês também podem me dizer: mas Alisson, tem missa de terça a sexta, mas não é igual à missa dominical. Se eu vou para uma missa na quarta, na quinta, na segunda, na sexta, não cumpre o meu preceito dominical. Se eu vou para a missa amanhã de manhã, eu não vou cumprir o meu preceito dominical de seguir a lei de Deus, de seguir o mandamento da lei de Deus, que é guardar domingos e festas. Que cristão sou eu que não posso ir para a missa e seguir o mandamento de Deus? Que prisão é essa que colocaram a gente, onde a gente é privado de receber a Cristo? A gente fica como prisioneiro dentro de casa e não pode receber Cristo. Mas devemos sempre obedecer aos nossos superiores, aos nossos pastores. Se dizem para ficarmos em casa, devemos a obediência.
devemos não baixar nossas cabeças, mas obedecer. Não ser revoltado contra o bispo, contra o governador, contra o pároco, não. Devemos, antes de tudo, antes de reclamar de qualquer coisa, devemos a obediência. Continuando, no texto base tem um ponto também que fala sobre a apostólica eclésia, que consiste na apostolicidade da igreja, um elemento fundamental da fé cristã. Isso é o poder que Jesus confiou aos apóstolos, ou seja, hoje em dia Jesus confia esse poder, essa unção aos novos sacerdotes que são ordenados e se tornam outro Cristo na terra. Não é porque a gente vê o Padre que ele é só Padre, ele é um novo Cristo na terra. É ele que transubstancia o pão e o vinho em corpo e sangue. Se a gente chega e fala as palavras do Padre para a hóstia e o vinho, não acontece nada. Fica a mesma coisa. Mas se um Padre ordenado, ungido, fala as mesmas palavras de Cristo naquela última ceia, com o pão e com o vinho, aquilo se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Também vem dizer assim: a celebração do Congresso Eucarístico Nacional contempla o sacrifício de Jesus na Eucaristia. Ao mesmo tempo, ele contempla o sacrifício de tantos de nossos irmãos e irmãs que derramaram seu sangue pelos valores do Evangelho, como também de milhões de tantos outros que se sacrificam na luta diária por condições melhores de vida e até mesmo pela simples sobrevivência. Então, isso vem retomar aquele ponto que eu falei, e citei até São Lourenço como exemplo. Deixar aquela nossa preguiça de lado já é um sacrifício. Deixar aquele pecado de estimação que a gente tem já é um sacrifício. E Jesus se agrada disso. Doar a nossa vida para a igreja é um sacrifício. Ser cristão hoje em dia, nos dias de hoje, é um sacrifício. Porque somos perseguidos, somos muitas vezes motivos de chacota, de risada, de mentira e fofoca. Então, se já era difícil ser cristão naquela época, hoje em dia está pior. Principalmente por conta daquelas pessoas que perseguem a nossa fé, que nos perseguem. No capítulo 5, vem falar sobre as ofertas, sobre o que ofertamos para Cristo. Aí diz assim: na celebração da Eucaristia, invocamos o Espírito Santo sobre as oferendas, quando o Padre diz, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e sobre toda a Igreja, para que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos num só corpo. Aí continua dizendo assim: essa transformação eucarística da Igreja no corpo de Cristo tem uma dupla dimensão. Nos une a Cristo e nos une aos irmãos. Isso quer dizer o quê? Que quando o Padre impõe suas mãos sobre as ofertas do pão e do vinho, não só vira uma comunhão, mas também vira nossa comunhão. A gente vira um só corpo. Não é só Alisson que é um corpo de Cristo, não é só Adriano, não é só Padre Valdemir. Todos nós viramos uma perfeita oferta, viramos um único corpo de Cristo. Nós não somos corpos separados, somos um único corpo de Cristo.
E ainda continua na passagem de João 6,51. Esta fúmusa pode ser saciada com o pão que vem do alto. Lá em João 6,51 vem dizer assim: esta fome só pode ser saciada com o pão que vem do alto. O próprio Jesus é o pão vivo que vivifica o mundo. Então, devemos ter essa comunhão com os nossos irmãos, devemos ter essa comunhão com o Cristo e, principalmente, como eu já disse, devemos ter essa comunhão com os nossos pastores. E no final do capítulo 5 diz assim: o seu corpo oferecido por nós na cruz e o seu sangue derramado pelo perdão dos pecados da humanidade tornam-se disponíveis para nós, cristãos, o pão e o sangue da Eucaristia, transformados mediante a consagração. É o que eu acabei de falar. Quando o Padre impõe as mãos sobre as ofertas do pão e do vinho e fala aquelas últimas palavras de Cristo, tudo aquilo que está sobre o corporal é consagrado, é oferecido a Cristo. E nós também nos oferecemos a Cristo. Quando o Padre impõe as mãos sobre as ofertas, nós nos transformamos numa só igreja. Seja aquelas pessoas que estão entre nós no templo, sejam aquelas pessoas que já morreram, que estão em comunhão conosco. Já no capítulo 6, vem falar sobre uma pessoa muito importante para o mistério da salvação. Nossa Senhora Maria, aquela que primeiro adorou a Cristo, aquela que tem o nome de primeiro sacrário, a primeira cristã, porque foi ela que carregou o Cristo. São João Paulo II, na carta encíclica Eclésia de Eucaristia, diz assim: se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a Eucaristia, não podemos esquecer Maria, mãe e modelo da Igreja. Com efeito, Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento, porque tem uma profunda ligação com ele. Então, quando a gente pede a intercessão de Maria, é como se ela pegasse a gente, como se a gente fosse um bebê de colo, ela enrolasse na manta e entregasse assim a Jesus: olha, Jesus, esse filho aqui é teu, eu já cuidei dele, agora vai contigo, agora tu age na vida dele. É dessa forma, quando a gente pede a Nossa Senhora, é dessa forma que ela nos entrega a Jesus. Como diz aqui no final, São João Paulo diz: porque ela tem uma profunda ligação com ele. Não é uma pequena ligação, é uma grande ligação. Ela foi a mãe de Deus, ela é a mãe de Deus. Ela carregou Cristo em seu ventre. E diz assim também: Eucaristia e Igreja. A Igreja encontra um ótimo ícone de si mesma. Maria, mulher Igreja, mãe de Jesus e mãe da Igreja. Aí também diz assim: a Eucaristia e Maria são dois grandes dons ofertados pelo Pai à sua Igreja. Cristo Redentor, presente na Eucaristia, Maria, mãe do Verbo encarnado. Redenção e encarnação unem Maria e a Eucaristia. É coisa que a gente já sabe. Se não tivéssemos Maria, se Deus não tivesse preservado ela de todo pecado, inclusive do pecado original, nós não teríamos o Cristo. É como diz, eu acho que até uma música que diz que não há Maria sem Jesus, nem Jesus sem Maria. É a mesma coisa, é a gente. Não existe cristão sem Jesus. Não existe cristão sem cruz. Não existe cristão
que não ame a Maria. Nós não devemos colocá-la no lugar de Deus, porque ela não é deusa. Nós devemos venerá-la como a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, como nossa mãe, como mãe da Igreja. E ainda continua, essa é a maior parte do texto base, que vem falar sobre Maria. Continua assim: Maria, mulher eucarística. A primeira relação é dada pelo mistério da encarnação. O corpo e o sangue que são ofertados no sacrifício da cruz para a salvação da humanidade provieram de Maria. Aquele Cristo que derramou sangue por você e hoje se dá na Eucaristia vieram de Maria. O Cristo que você recebe na Santa Missa veio de Maria. Aquela Eucaristia que você recebeu quando era pequeno na sua primeira comunhão veio de Maria. E muitas vezes nós não damos o valor que Maria dá. Nós, às vezes, nos esquecemos de rezar o texto, de rezar uma Ave Maria, de pedir a intercessão dela. A gente pede a intercessão de todos os santos que tem no céu. Mas, às vezes, esquece da maior intercessora, que é Nossa Senhora. Eu não estou dizendo aqui que é para a gente esquecer do nosso santo de devoção, não, viu? Eu estou dizendo que é para a gente pedir uma graça ao nosso santo de devoção, mas também devemos pedir graças àquela que é a maior intercessora, aquela que, como São João Paulo falou, tem uma íntima ligação com Cristo. E para finalizar, falando sobre Nossa Senhora, tem uma frase que fala muito. A maternidade divina em Maria é o alicerce para o mistério eucarístico. Se não tem Maria, não tem Jesus, como a gente fica? Se não tem Maria, não tem Eucaristia, como é que iríamos ter a salvação? Será que a gente já parou para pensar que sem Maria a gente não estaria aqui? Eu não estou dizendo que Maria é nossa Salvadora, porque quem nos salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo porque Ele veio dela, ela carregou Ele em seu ventre. E se ela tivesse recusado? Quem ia ser a mãe de Deus? Quando o anjo visitou ela, ela poderia muito bem dizer: quero não, eu já estou prometida em casamento, quero esse negócio de filho do Espírito Santo não. E aí? Como é que a gente estaria hoje? Onde é que a gente estaria hoje? Mas ela, como uma serva boa e fiel, disse logo ao anjo. Ao anjo não, disse a Deus, porque o anjo levou a mensagem a Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A vossa palavra, as palavras de Deus. Nas palavras de Maria, nas palavras dos pais, nas palavras que ela queria. Ela não fez a vontade dela, ela simplesmente se entregou a Deus e fez totalmente a vontade de Deus. Por isso, devemos não adorá-la, mas sim venerá-la. E no último capítulo, no capítulo 7, falar sobre os discípulos, sobre nós. Falando prático assim, sobre nós. E começa com uma referência aos discípulos de Emaús, lá no Evangelho de São Lucas. E Papa Francisco diz assim: a missão não é parte da minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado. Não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não quero me destruir. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. Meus irmãos, nesse último capítulo vem falar sobre o ser discípulo, o ser missionário. Não basta só que sejamos cristãos,
que eu costumo dizer que tem aquele cristão que vem para a igreja e tem aquele cristão de IBGE, aquele católico de IBGE. E quando passa a pesquisa, você é de qual igreja? Ah, sou católico. Mas temos que ser mais que isso. Além de sermos católicos, apostólicos, romanos, devemos ser missionários. Não devemos ser aquele cristão acomodado que fica no seu banquinho, que ouve a palavra de Deus, que comunga, que recebe Cristo e fica parado no tempo, que não sai para evangelizar. Neste capítulo 7 também vem dizer ainda sobre aquela saudação final que o padre ou o diácono diz: ide em paz, que o Senhor nos acompanha. Aquele ide em paz, muita gente leva ao pé da letra. Vai embora e só volta para a igreja no outro domingo ou no sábado à noite. E isso daí tem um duplo sentido. Não é para a gente só ir para a nossa casa, é para a gente sair daquele portão e evangelizar. Não adianta a gente ser cristão só de missa dominical. Devemos ser aquele cristão evangelizador, que é como Cristo pediu, que sejamos discípulos. Sejamos discípulos de Cristo. É o que Ele nos pede, para que a gente possa evangelizar a todos. E nós não devemos ser acomodados, ser só no banco de igreja, ser só, ou como agora está, ser só igreja de casa e só. Devemos sim sair para evangelizar, com todos os cuidados, mas devemos sair, porque é o que Cristo pede. Nós devemos ter conhecimento e ficar só para nós. Devemos ter o conhecimento e passar para as pessoas que não sabem, ou aquelas pessoas que não procuram conhecimento. Mas vocês podem dizer, mas Alisson, tem tanta gente que é ignorante, que eu tento ensinar e essa pessoa não me compreende, essa pessoa não me escuta. Mas que a gente seja paciente. Fala com manso de coração. Além de ser cristão e ignorante, devemos ser mansos e humildes. E no último parágrafo, tem que falar exatamente o que eu falei. Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, nos diz assim: depois da bênção, o diácono ou sacerdote despede o povo com as palavras: ide em paz, o Senhor vos acompanha. Tradição aproximada da fórmula latina It missa est, que quer dizer final da missa, a missa acabou, mais ou menos isso. E continua: na antiguidade o termo missa significava simplesmente despedida, mas no uso cristão o mesmo foi ganhando um sentido cada vez mais profundo, tendo o termo despedir evoluído para expedir, mandar como falando vulgarmente assim, mandar para a guerra, mandar para aquela terra desconhecida, para aquela terra estrangeira. Deste modo, a referida saudação exprime sinteticamente a natureza missionária da Igreja. Então, quando o Padre diz, ide em paz, não é só uma despedida que a gente se despede do povo, se despede do Padre e vai embora. É uma expedição, é mandando a gente para a luta, é mandando a gente para aquela terra estrangeira onde não se tem evangelização. Devemos ser cristãos evangelizadores. Se a gente está aqui hoje, é porque alguém evangelizou a gente. É porque alguém chamou a gente. E por que a gente não faz isso? A gente não deixa essa vergonha de lado. Eu sei muito bem que tem gente que é tímida, tem gente que tem medo de falar. Digamos que eu sou a prova viva disso. Se fosse há um tempo atrás, eu não estaria aqui falando para vocês, porque eu era muito tímido.
E como eu abracei a Cristo, abracei a minha cruz e quis seguir a Cristo, eu estou aqui, falando também de Cristo para vocês. Eu aprendi, alguém me chamou, eu aprendi, abracei minha cruz, estou aqui evangelizando vocês. Desse mesmo modo, é o que vocês devem fazer. Abraçar a cruz de vocês. Cada um tem sua cruz. Cada um sabe o que é a sua cruz. Então, abracemos a nossa cruz, para que possamos evangelizar. Abracemos o Cristo que está na cruz. Abracemos também o Cristo ressuscitado, que se faz presente na comunhão, para que possamos sair por este mundo evangelizando, sendo verdadeiros missionários de Cristo. É isso, meus irmãos, que possamos pedir luz aos nossos santos, para que possamos ser esses missionários de Cristo, sermos esses cristãos missionários, e que não sejamos cristãos somente de banco de igreja, que a gente possa sair, não sair da igreja, mas sim sair sendo igreja, porque é muito bom ser cristão aqui dentro e lá fora. Você é cristão, lá fora você dá o testemunho da sua fé. Muitas vezes as pessoas lá fora, o único evangelho que elas podem ler é o da sua vida. E sua vida é um evangelho para aquelas pessoas do mundo, ou é só mais uma tapia de cristão que quer impressionar o povo? Pensemos e que possamos fazer o melhor de nós, que possamos ser cristãos missionários. Muito obrigado, meu gente. E mais uma vez é uma honra voltar aqui nesta capela que me acolheu tão bem. Muito obrigado. Vamos ficar de pé para a gente